Sejam todos muito bem-vindos. Queridos, terça-feira é dia de campanha. Se você está aqui numa terça-feira, saiu do seu conforto, da sua casa, para buscar ao Senhor, é porque você tem a plena convicção de que Deus tem um milagre para você, Deus tem um milagre para a sua família. Amém? Então eu quero convidar você, eu sei que você está sentadinho, tá bom aí, tá legal, mas a ficar de pé, nós vamos ouvir um louvor agora. E o Senhor vai criar o ambiente para que você abra o seu coração, para que o seu milagre alcance você. Para que a agitação do dia, como a pastora Titi colocou, talvez você esteja num deserto, para que as promessas do Senhor possam estar aí batendo firme, forte no seu coração, porque hoje é dia de milagre. Amém? Então vamos ouvir esse louvor para preparar esse momento. Há poder no nome de Jesus. Oh Deus. Há poder no nome de Jesus. Declare isso. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Aleluia! Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Glória a Deus, queridos. Podem sentar, igreja amada, querida. Queridos, nós estamos hoje, nessa última terça-feira do mês de abril de 2022, encerrando essa campanha. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E talvez isso tenha se tornado um jargão, né? Você já ouviu alguém usar assim coloquialmente? Sangue de Jesus tem poder. Você já ouviu essa fala? Todos nós já ouvimos, né? Isso pode ter se esvaziado dentro de nós. Mas na verdade, queridos, nós vamos encerrar essa campanha hoje, trazendo para nós essa verdade. Quando nós declaramos, há poder no sangue de Jesus, isso é algo que tem que mudar e transformar a nossa vida hoje. Isso não é um jargão, não é uma frase de efeito. Quando nós olhamos para a cruz, para o sangue derramado na cruz, nós precisamos da revelação que esse sacrifício alcançou a nossa vida hoje. Então, a minha oração
por esse culto, por esse momento, por cada um que está aqui conosco, por cada um que está online, é que você receba essa revelação. O sangue de Jesus, derramado na cruz, muda a nossa história. E isso não é um passe de mágica, isso não é um raio que cai na nossa cabeça e as coisas mudam, não. Isso é um processo de conhecer a Jesus cada dia mais, tendo intimidade com Ele, descobrindo que esse sangue é precioso, valioso, foi derramado por um imenso e infinito amor que Ele tem pelas nossas vidas. Queridos, a vida é dura, a vida nos decepciona a todos, nos machuca. Mas o sangue de Jesus nunca muda. O amor de Jesus por nós nunca muda e nunca mudará. Então, eu quero encerrar essa campanha trazendo para você uma visão específica do poder do sangue de Jesus. Sabemos todos, né, que o sangue de Jesus é uma marca que está sobre a nossa vida cristã. O mundo espiritual te reconhece, sabia? Porque o sangue de Jesus está derramado sobre você. Não existe acusação sobre nós. O dedo acusador pode ser de terceiros ou até o nosso mesmo, mas não do Senhor, não, porque somos lavados e cobertos pelo sangue. Então nós sabemos, né, que o sangue de Jesus traz cura. A gente vai lá para o Antigo Testamento, profeta Isaías. Pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o sangue de Jesus traz cura, sim, traz cura. O sacrifício de Jesus na cruz, o seu sangue, nos leva até o Pai. Criou um livre acesso do homem a Deus. Traz perdão dos nossos pecados. Traz salvação e vida eterna. Glória a Deus por isso, são verdades que temos que ter convicção delas. Mas nessa noite eu quero trazer para você uma palavra específica sobre o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. O poder do sangue de Jesus nos traz o poder de sermos vitoriosos nessa terra. Sim, o poder do sangue de Jesus traz para nós vitória. A vitória na cruz de Jesus que ressuscitou no terceiro dia tem que ser refletida na nossa vida hoje como filhos de Deus, que reconhecem que isso é uma verdade e que tem que ser vivida por cada um de nós. E quando falamos que o sangue de Jesus é um convite a uma vida de vitória, isso não é para trazer para nós um evangelho triunfalista, de que tudo dá certo na vida do cristão, que tudo funciona, que nós não temos problemas. Não, queridos. A vida de vitória do cristão é uma vida que é marcada por lutas, mas que chegam no final a uma vitória. Não é uma vida sem problemas, não é uma vida em que tudo dá certo. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz, para transformar a nossa vida em vitória hoje, nos torna partícipes desse milagre. Nós construímos junto com Ele a vitória. O nosso Deus, o nosso Jesus maravilhoso, não é um mágico. Conforme eu falei, não vai cair um raio na sua cabeça e você vai receber essa revelação, não. Nós vamos construindo uma vida de vitória junto com o nosso Deus. A vida de vitória garantida pelo sangue de Jesus na cruz é algo que é feito através de uma construção diária. Vida tem enfrentamento, vida tem luta, mas eu e você precisamos ter a plena convicção de que esse sangue vai nos garantir vitória, de que esse sangue vai abrir um caminho no deserto, de que esse sangue vai fazer florescer no deserto, de que esse sangue vai restituir nosso casamento, vai abrir as portas financeiras que precisamos. Esse sangue não é rápido, é no tempo de Deus, não é indolor, muitas vezes, processos para que a gente alcance a vitória, somos partícipes dela, mas ela é possível. Se eu e você tivermos plena convicção
Queridos, essa plena convicção faz toda a diferença. Eu não combinei nada com a pastora Tite, mas a passagem que ela trouxe para nós fala exatamente sobre o que eu vou pregar. A vida traz tantas lutas, tantas dificuldades, tantas decepções, tantas frustrações, que a gente esquece da promessa. A gente esquece que o Senhor morreu na cruz por nós, para que nós tivéssemos vida, mas não uma vida qualquer. Jesus nos disse para mim e para você: eu vim, né? Está lá em João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida. Vida abundante, vida de enfrentamento, vida de vitória. Então, se você está no meio do deserto, como Agar esteve, lembre-se da promessa. Mas não lembre-se com dúvida, não lembre-se com lamentação, lembre-se com plena convicção. A palavra de Deus, queridos, é um livro de promessas para a minha vida e para a sua. E nós precisamos ter plena convicção. E o que nos atrapalha tanto? Vivemos numa sociedade que somos medidos por resultados. Somos medidos pelo que temos, se deu certo, se funcionou. E aí a gente confunde o que a gente vive com quem nós somos. Nunca se esqueça e tenha plena convicção. Nunca duvide que você é filho amado de Deus, comprado por um alto preço. Foi por você, especificamente por você. Não foi um sacrifício coletivo, a humanidade inteira se aproveitou dele, entre aspas. Mas foi pela minha e pela sua vida. Então isso nos dá legitimidade para termos plena convicção de que esse sangue tem poder para nos dar uma vida de enfrentamento, mas de vitória. Vida de vitória. Então a plena convicção é algo que precisa ser desenvolvido por cada um de nós. E aí eu quero que você abra a palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Romanos, né, como igreja. Que coisa maravilhosa. Não sei quanto a você, se isso tem sido algo revelador. Para mim tem sido um momento de experiência sobrenatural. Deus tem falado muito comigo. E apesar de nós estarmos no 5 e 6, eu já me adiantei um pouquinho, eu quero ler com você Romanos 8, do verso 31 ao 39. Se puder projetar para mim, querido. Se tiver na NVT, nova versão transformadora. Apóstolo Paulo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? De novo lá, se Deus é por nós, não tem problema, eu repito isso 200 vezes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nem ninguém. Vamos lá, 32. Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ai, que coisa maravilhosa! Ninguém, pois, o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Quem te condenará, querido, querida? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Essa é uma promessa para a minha vida e para a sua. E estou convencido, presta atenção, se você está aí com a sua Bíblia de papel, risca, pega lá o liquid paper não que apaga, né? O pilô. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Aleluia! Que palavra para a minha vida e para a sua nessa noite que celebramos
o poder do sangue de Jesus que nos traz vitória. Mas o apóstolo não mostra para nós um mundo irreal, não. Ele fala aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigos. O que fez Paulo escrever esses versículos? Como ele suportou, né? Estamos vendo a vida de Paulo, lemos o livro de Atos. Tanta dificuldade, e ele firme. Não negociava a sua fé, plenamente convicto. O que fez Paulo suportar tudo isso? E que nos ensina na noite de hoje, na nossa vida cristã. Está lá no verso 38. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nada vai poder nos separar do amor de Deus. Queridos, esse convencimento, essa plena convicção, é algo que eu e você decidimos fazer. Essa é uma decisão. Nós podemos viver uma vida cristã de protocolos, de rituais vazios, ou podemos viver uma vida de verdade cristã. Porque quando está tudo muito bem e as coisas estão funcionando bem, legal falar, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nada vai me separar do amor de Deus. E quando as coisas não andam bem? E quando você, como Agar, está no deserto, largando seu filho para morrer? Quantas coisas deixamos para trás na hora de decisões difíceis? Precisamos desenvolver, queridos, essa plena convicção de que as promessas de Deus são para a minha vida e para a sua, para os momentos de luta, para os momentos de dificuldade. Nós não queremos ser, queridos, crente de mentirinha, crente que é levado pela emoção. Não estou sentindo, não tem que sentir, tem que crer, confiar na palavra, confiar nas promessas e declarar que elas são para a sua vida sim, hoje, a despeito do que você enxerga. A nossa humanidade nos faz olhar para as circunstâncias, nos faz olhar para a calamidade, para a aflição, para a perseguição. E aí a gente esquece de que essas promessas estão à nossa disposição. E que esse sacrifício na cruz nos traz autoridade nessa terra, através do Espírito Santo de Deus, para enfrentarmos as nossas lutas e vencê-las. Não olhe para a sua humanidade, não olhe para a sua dificuldade, olhe para o poder de Deus, olhe para o poder da cruz. Mas se nós desistimos, se nós duvidamos, se nós paralisamos, não tem como Deus fazer. Então continue andando, continue, mesmo que chorando, continue crendo nas promessas, continue desenvolvendo essa plena convicção na palavra de Deus. Isso é construído por nós. E aí você pode perguntar, mas como é que eu construo uma vida de plena convicção nas palavras de Deus, nas promessas de Deus? Como isso é construído? Talvez você esteja esperando uma equação, uma coisa difícil, a beça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, é simples, querido. É todo dia. Amar a Deus todo dia. Orar a Deus todo dia. Buscar o Senhor todos os dias. Viver uma vida, a essência do Evangelho, queridos. Amor, acolhimento, transformação. É assim que nós vamos construindo essa plena convicção. Ela não é algo automático que cai sobre a sua cabeça e você agora tem uma fé toda poderosa. Não é assim que funciona com nenhum de nós. A plena convicção, ela é construída todo dia. Ela é construída quando nós acordamos e olhamos para o Senhor e falamos: Espírito Santo de Deus, bom dia, vamos comigo. Ela é construída quando uma situação sem solução é apresentada para você. E ao invés de você se desesperar, você clama a Deus. Um Deus vivo, Deus poderoso, Deus do sobrenatural, queridos. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Não dá para ter uma vida cristã mais ou menos. Não tem fé mais ou menos. Não tem convicção mais ou menos. Convicção é convencido, plenamente convicto. Mesmo que ainda não tenha acontecido, não importa. Eu não esqueço. Eu não esqueço do sangue, eu não esqueço do sacrifício. Foi para a minha vida, foi para ver meu casamento restaurado, foi para ver meus filhos convertidos, foi para ver aquela porta de emprego que abriu.
Mas se nós duvidamos, queridos, se as lutas nos paralisam, se as lutas nos fazem desprezar o sacrifício de Jesus na cruz por nós, nós estamos invalidando o que Ele fez com tanto amor. Então que eu e você possamos desenvolver essa convicção. E ontem, dando o nosso discipulado para o nosso grupo, eu trouxe uma frase que eu quero compartilhar com você aqui agora. Se você está anotando, anota. Isso para mim foi uma lição de vida. Eu tenho trazido isso para os meus dias. Todo dia eu declaro isso. Quanto maiores forem suas convicções, menores serão os seus limites. Quanto maiores forem as suas convicções, menores serão os seus limites. Porque cremos nas promessas de Deus, sim. Os limites estão aí e vão tentar nos cercar, e vão tentar nos paralisar, e vão tentar nos reter. Porque existe uma batalha no mundo espiritual. Mas se eu e você decidimos, a despeito do que vemos, a despeito dos resultados, não duvidar, não retroceder, estar plenamente convicto das promessas do Senhor para as nossas vidas, os limites vão sendo superados, os limites vão sendo rompidos. Quão maior a nossa convicção, menores são os limites que nós enfrentamos. E o plano do Senhor para nós é uma vida plena, queridos. O Senhor não nos criou para uma vida medíocre, para uma vida sem graça. Tem luta? Tem, muita luta. Mas junto com Ele, passando pelo deserto, nós crescemos, aprendemos. Imagina que tudo que a gente quisesse, Deus nos desse de graça rapidinho. Que gente chata, mimada nós seríamos. Mas quando eu e você passamos por um deserto, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, e não abrimos mão das promessas de Deus, desenvolvemos essa plena convicção. Quando o milagre vem, nossa fé está fortalecida. E nós podemos aí compartilhar com quem está à nossa volta de um Deus sobrenatural que pode todas as coisas. Então que eu e você possamos entender que a vida é repleta de limites e obstáculos, sim. Mas que se nós não negociarmos a nossa fé, não negociarmos as promessas que o Senhor conquistou na cruz, já conquistou na cruz. Paulo nos ensina em Efésios que toda sorte de bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais sobre as nossas vidas. Então por que a vida tem tanta dificuldade ainda? Porque eu ainda estou pelejando para colocar a minha fé em ação, para que as bênçãos venham, desçam e nós possamos viver essa vida de luta, mas de vitória, de enfrentamento, mas de vitória no final, porque isso já foi conquistado para cada um de nós. Mas nós não podemos desistir, negociar nossa fé, invalidar o sacrifício e o sangue de Jesus derramado nessa cruz. Paulo, em 2 Coríntios 4, 16 a 18, fala sobre isso, sobre a nossa tendência humana de desistir, de desanimar, de ficar pelo meio do caminho. Dá para colocar para mim, querido? 2 Coríntios 4. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, todos passamos por aflições, são pequenas e momentâneas, porque elas passam, queridos, as lutas passam, o deserto termina, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, olha o nosso poder de escolha. Você que escolhe para onde você olha. Não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Ao invés disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. Glória a Deus. É o sacrifício de Jesus. É o sangue de Jesus que nos lava, que nos cobre, que nos capacita para viver uma vida de avanço, de vitória. É isso que está à minha disposição e à sua disposição.
E eu não sei, querido, querida, qual área da sua vida você tem vivido derrota. Qual área da sua vida você não tem vivido a vitória que o Senhor tem para você. Então, lembra que eu falei que hoje é culto de fé e milagre? Hoje é dia de ver o sobrenatural ser liberado sobre a sua vida. Mas o que move esse poder sobrenatural é a nossa fé. É a sua fé colocada em ação nessa noite, declarando: Senhor, minha cura já chegou. Senhor, eu não vou mais precisar dessa medicação, o Senhor vai me curar. Senhor, as portas de emprego que eu tenho batido vão se abrir. Senhor, eu vou comprar o meu apartamento, vou ser feliz naquela casa, vou viver uma vida plena, eu vou refazer a minha vida. Eu vou, Senhor, Tu és comigo. O Senhor não morreu na cruz para que eu viva uma vida de derrota, não. Que você possa nessa noite ser revestido com esse poder que o Senhor liberou sobre a sua vida lá na cruz. E que você possa colocar a sua fé em ação, identificando qual área da sua vida a vitória da cruz ainda não chegou. Qual área da sua vida você não tem vivido como um filho de Deus legítimo, que tem direito a uma herança. Sabe, se você não reivindicar a sua herança e deixar a vida e as situações e os resultados dizerem para você quem você é, dificilmente você vai encontrar uma vida plena em Cristo Jesus. Mas se a despeito do resultado, a despeito do que você vive, você se posiciona como filho de Deus, filha de Deus, olhando para a cruz, querido, a vitória vai chegar na sua casa, a vitória vai chegar na sua família, a vitória vai chegar no seu trabalho, a vitória vai chegar no seu corpo, a vitória vai chegar dentro de você. O desânimo, sabe, aquele senso de incapacidade, aquele senso de baixo valor pessoal, isso é removido. Porque o sangue de Jesus nos dá autoridade para enfrentar as lutas, até que a vitória chegue, até que o milagre chegue nas nossas casas, nas nossas famílias. Então a nossa parte, queridos, qual é? Sermos corajosos para olhar para dentro de nós e reconhecer quais áreas da nossa vida ainda não vivem a plenitude da presença do nosso Deus. E eu não posso fazer isso por você, meu querido e minha querida. Mas eu quero te alertar. Existe uma unção nesse lugar. Nós estamos na casa de Deus. Existe uma unção nesse lugar. O mundo espiritual é real. O Espírito Santo está aqui. E Ele quer revelar a você os planos de vitória que Ele tem para a sua vida. Aquela área que não anda, aquela área que parece que é emperrada. Às vezes a gente até larga de mão, fala, não, já desisti, não tem jeito, tem. Com o nosso Deus sempre tem jeito, sempre tem solução, sempre tem um caminho. Ele é o nosso Deus. Não humanize Deus, não coloque uma mente humana num Deus que pode todas as coisas. Mas faça a sua parte nessa noite. Se é cura que você precisa, clame por cura. Se é restauração na sua casa, clame por restauração no seu lar. Se é uma dúvida, se é um caminho que você precisa, se é uma depressão, é você, junto com o Espírito Santo de Deus. Porque o poder do sangue de Jesus alcança a nossa vida hoje. Amém? Alcança a nossa vida hoje. Então eu queria convidar você a fazer essa reflexão ficando de pé. Nós vamos ouvir um louvor e depois nós, como igreja, vamos ministrar sobre a sua vida. Ouça esse louvor. Vai trazendo à sua memória aquela área da sua vida que você já desistiu, aquela área da sua vida que não anda, que não flui. Parece que a história se repete, se repete, se repete. Ah, Senhor, o poder do Teu sangue derramado naquela cruz foi para que nós tivéssemos uma vida de enfrentamento e vitória. Por isso dá coragem, Senhor, a Teu povo para olhar para dentro, para reconhecer que precisamos sim da Tua autoridade, do Teu poder derramado sobre as nossas vidas, para que algo dentro de nós mude nessa noite, Senhor. Dá-nos visão,
Oh Deus, dá-nos visão, dá-nos visão, dá-nos visão, dá-nos visão, dá-nos visão, dá-nos visão, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no Cadeias serão quebradas nessa noite. Cadeias mentais na sua mente, impossibilidades que estão dentro de você. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, dos versículos 1 em diante. 1 Samuel, profeta Samuel 3, 1 em diante. Vamos lá. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias, e a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Palavra do Senhor rara, sem visões, ou visões muito frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar acostumado, cujos olhos começaram a escurecer-se a ponto de não poder ver. Próximo. Deitou-se também Samuel no templo do Senhor, que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. Próximo. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar. Ele se foi e deitou-se. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-se. Porém Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Próximo. O Senhor tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então Eli entendeu que era o Senhor quem o chamava. Quero ouvir um amém? Que coisa fantástica. Quero falar um pouquinho sobre esse texto. Quero dividir a vida do profeta Samuel em duas partes. Esta é a primeira parte. E aqui nos diz que Samuel era pequeno, criança, e ele estava no templo do Senhor. As visões não eram frequentes, não tinham visão, e a palavra do Senhor era rara. Rara. Duas coisas que não podem acontecer. Quantos concordam que na sua vida você vai ter visões frequentes do nosso Deus? Toda semana Deus vai falar com você, toda semana Deus vai te dar visão, toda semana a palavra do Senhor vai manifestar a tua vida. Dê uma salva de palmas, dê uma salva de palmas. Igreja, nós não podemos nos acostumar com essas duas situações: palavra rara, visões não frequentes. Nós não podemos nos aclimatar neste ambiente aonde essas duas coisas acontecem. Eli, um velho sacerdote, ele não percebeu que ele estava vivendo numa realidade escura, triste, dura, uma realidade distante de Deus, embora ele fosse sacerdote. Não deixe que a palavra de Deus seja rara na sua vida. Não deixe que as visões não sejam constantes. Levanta a sua mão e diga: fala comigo, Deus. Diga: eu quero ter visão. Põe a mão no teu olho e fala: Senhor, abre meus olhos para eu enxergar. Que eu tenha visão espiritual, que eu tenha visão do meu chamado, que eu tenha visão do meu propósito, que eu tenha visão do desafio que tu tens para a minha vida, em nome de Jesus. Que eu tenha visão. As corrupções que se sucederam, os problemas que vieram, e foram muitos. Se você ler essa história aí, você vai ficar impressionado. Os filhos do sacerdote estavam desviados. A arca do Senhor foi levada na guerra pelos filisteus. Eles tiveram muitas perdas. Sabe por quê? Porque quando a visão é muito rara e a palavra do Senhor
não é frequente, você vai esperar. Sem a palavra do Senhor você não tem. Sem a visão você não tem direção. Sem a palavra do Senhor você não tem força. Então diga, visão. A visão traz direção. Então diga, visão traz direção. E a palavra do Senhor traz força. Mais forte. Jesus falou para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não vive pelo pão, você vive pela palavra que Deus planta no teu coração. É essa palavra que te leva para frente. Então, o sacerdote Eli, ele não percebeu que ele criou um ambiente doentio, que ele criou um ambiente que estava matando as pessoas, enfraquecendo as pessoas. Amém, bispos? Amém, pastores? Nós não podemos permitir que a sua célula, que a sua equipe, que a sua família tenha essa realidade, que a sua igreja, você que está me acompanhando online, em todas as nossas igrejas, Sara, você do Sara online, né? Sede online, você da TV, você da rádio, você que me acompanha pelo Sara Play, não importa. Você não pode permitir que a ausência, essas duas ausências, entre e aculture na sua família, que aculture na sua vida. Você levanta, toma café, entra no carro, entra no metrô, sai correndo igual um maluco, né? Não medita, não estuda, volta para casa cansado à noite, né? Se joga na cama para dormir, de vez em quando vai na célula, vem na igreja, e a rotina. Quanto tempo faz que Deus não fala contigo? Quanto tempo faz que Deus não te dá uma palavra? Você perdeu o brilho do desafio da vida, né? Sem visão, não havia visão, não tem direção. Por que você está trabalhando nisso? Ah, não sei. Hábito. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Ah, não sei. Hábito. Você não pode fazer as coisas por rotina. Você vai fazer as coisas por chamado de Deus e propósito na tua vida. Você não pode fazer as coisas por rotina. Você não vai fazer as coisas porque você não tem direção, hábito, apenas pelo hábito. Não, você vai fazer porque Deus tem um propósito. Porque Deus te deu uma direção. E aí, tudo é diferente. Força para cumprir aquela visão. Palavra do Senhor, palavra gostosa. Às vezes é uma canção. A palavra de Deus está em tudo, né? Ela está numa frase, ela está numa ideia, num pensamento, ela está numa frase de um louvor. A palavra de Deus está numa pregação. A palavra de Deus está em todo lugar. Maravilhosa a palavra do Senhor. Então aqui diz que naquele ambiente Deus foi trazer resgate. Nós estamos no ano do resgatador. Quantos querem que Ele traga resgate para a tua vida? Diga aleluia. E sabe como Deus fez para resgatar aquele povo? Aquela situação? Ele usou uma criança consagrada, nazireu, pela sua mãe, pelo seu pai, para o templo. Samuel tinha, alguns dizem que era 8 anos, outros dizem que ele tinha 10, alguns dizem até que ele tinha 13 anos. Era muito pequenininho. De alguma maneira, Samuel era criança. E uma noite Samuel escutou uma voz. E a voz dizia o quê? Samuel, Samuel. Ele se levantou e correu para onde? Para Eli. Ele correu para Eli. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Uau! Quantos discípulos nós temos aqui? Levante a sua mão, deixa eu ver você. Oxe, olha que coisa linda. Uma salva de palmas para vocês, discípulos maravilhosos, fantásticos. 3 vezes. Ele ouviu uma voz e corria para onde? Seu líder. Quando você ouve a voz de Deus, você corre para onde, campeão? Vai correr para o seu líder. Eu vou para o altar, Deus vai falar comigo. Deus vai me dar uma direção. Não. Samuel não tinha
essa arrogância. Samuel não tinha esta independência. Ele corria para a voz de Eli que ele conhecia. Sabe por quê? A voz de Deus que saiu no tom, no sotaque da voz do sacerdote. Ele achava que era o sacerdote quem estava falando com ele. Não era, era Deus. Deus fala com você na voz do seu sacerdote. Não é fantástico isso? Deus fala conosco na voz dos sacerdotes. O sacerdote, ele foi levado pelo seu líder, pelo seu sacerdote, a ouvir de Deus. Ele foi levado, mas ele ouvia a voz do seu sacerdote. Ele correu para ele. Quanta gente, quando ouve a voz de Deus, vira independente, arrogante. Quanta gente que escuta um toque do Espírito Santo e acha que já sabe mais que seu pastor, mais que seu líder, que acha que sabe mais que todo mundo, e corre, né? E vai fazer as coisas por conta própria. Samuel não fez isso. Samuel foi para seu sacerdote, que era autoridade sobre ele, e falou: você me chamou? Estou aqui à sua disposição. E ele falou: não te chamei, volta, dorme. Voltou, dormiu, de novo a voz. Nova voz. Aí vai lá e fala: Senhor, porque o teu servo te escuta. Quantos querem escutar a voz de Deus aqui? Começa treinando os seus ouvidos, ouvindo o seu líder. Amém. Começa treinando os teus ouvidos, ouvindo teu líder. Olha o versículo 19. Olha quem Samuel tornou-se. 19 a 21. Olha o versículo 19. Olha o que Deus construiu nesse rapazinho. Olha o que Deus fez na vida desse menino. Olha como Deus edificou a vida dele. Olha o que ele se tornou, gente. Crescia Samuel. Quer dizer, olha, o texto está pegando ele pequenininho. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Deus treinou os ouvidos de Samuel de tal maneira, ele estava tão treinado, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Como assim? Todas as palavras, profecias, todas as direções que Samuel dava, todas as orientações, aonde Samuel trazia luz, Deus honrava. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Sabe por que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus? Porque ele foi treinando pelo seu líder. Ele treinou seu ouvido escutando o seu pastor, aprendendo a conversar com eles, né? Ouvindo seus mentores. E ali ele cresceu. E o Senhor era com ele, e nenhuma das suas palavras deixou cair por terra. Posso dar uma palavra profética para você? Deus vai honrar as palavras que Ele pôs no seu coração. E essas palavras não são... Você não vai se tornar um grande profeta. Não precisa ser isso. Deus vai te honrar porque você vai dizer: eu vou comprar aquela empresa e a minha empresa vai faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Essa palavra vai cumprir, não vai cair por terra. Deus vai te falar: vai lá e começa uma célula estratégica, vai lá e abra uma célula, vai lá que eu vou te dar, e Deus vai te cumprir. Tudo que Deus falou com você, tudo que Deus colocar no teu coração se cumprirá. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe que eu sou físico, né? Sou bispo aqui, mas sou professor em física. E eu sempre ouvi a voz de Deus. E eu não sabia que curso que eu fazia. Estava noivo, namorando a bispa Lúcia. A gente queria casar. Eu precisava de um curso, fazer o curso universitário. Meu pai queria que eu fizesse medicina. Muita pressão na família, medicina. Eu sempre fui o cara meio cabeção. Nunca precisei de livro, nem de pouquíssima anotação. Só levava uma Bíblia quando eu me converti para minha aula, todas as aulas, todas, segundo grau, todo. Escrevia as fórmulas no rodapé da Bíblia.
todas as matérias. Então na minha Bíblia tinha tudo, todas as formas, né? E aí, minhas notas eram muito boas. Esses dias a Lúcia estava lembrando que eu dei aula particular para ela. E cobrei. Tinha que pagar. Bichinha tinha dinheiro, tinha família rica. Eu era um cachorro vira-lata, não tinha nada. Ela falou, você lembra que você deu aula para mim? Eu falei, não lembro não. Mas ainda cobrou, você cobrou de nós, da minha mãe. Então, as minhas notas eram muito boas, impressionante. Fazia prova, e aí a galera, foi assim que eu comecei a evangelizar. E eu falei para ela me falou até o valor. A aula custava R$80 por aluno. Tinha lá ela mais uma prima, ou mais duas, eu não sei os detalhes. E no final tinha que ouvir a Bíblia. No final eu tinha que ler a Bíblia e orar com elas. E foi assim que eu comecei a evangelizar a minha mulher. Depois a gente encontrou. A gente encontrou depois num parque de esporte, onde fazia-se educação física, jogamos um pouquinho de vôlei, e ali começou. Então, e um dia eu não sabia o que Deus queria de mim, eu era confuso, eu só sabia evangelizar, pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus. Eu não sabia, fiquei assim, Deus, que curso que eu vou fazer? Eu vou fazer medicina, um curso grande, longo, né? Eu gosto de ajudar pessoas, mas meu tempo, né, estava escasso demais, o ministério me consumindo, que eu era líder da Mocidade para Cristo, jovem demais. Então, eu fiquei muito confuso. E aí a gente começou a namorar, e um dia eu falei, Deus, o Senhor tem que me dar luz, o Senhor tem que me dar direção, que curso que eu faço? E eu conheci um pastor, pregador chinês, discípulo do Atmani, chamado Christian Chen. E o Christian Chen, ele era professor da Universidade da Califórnia, UCLA, e veio ficar 6 meses na USP como professor convidado, treinando os físicos brasileiros em física geral e relatividade geral. Ele dava 3 matérias. E ele era um homem da palavra, profundíssimo. Meu Deus, eu encantei com a unção do Cristo, a mente dele. Ele era um cara muito doce, né? Morreram muitos amigos na China, na perseguição, no golpe comunista de Mao Tse Tung. A igreja foi dissipada, o principal líder deles, o Atmani, morreu na China, morreu na cadeia, não quis sair. Os outros saíram para os Estados Unidos, inclusive ele. Mas o Atmani ficou com a igreja e foi oferecido como Marte. Morreu. Então, eu fiquei muito tocado com a história deles. E aí, um dia, indo para Belo Horizonte, num ônibus de madrugada, acordei, aquele sol. Eu sou muito fácil para dormir. Quando eu estou cansado, então, é 1 minuto eu estou dormindo. Sei que eu entrei em Brasília, tinha que vir para Brasília, pegava o ônibus aqui, e acordei nos arredores de BH, e um sol dourado. Naquela hora Deus falou para mim, você vai fazer física. O curso é rápido, você vai fazer física, você vai passar no concurso, você vai passar no vestibular, você vai passar no concurso, e você vai virar professor da universidade. Sabe o que é um manto vir na cabeça da gente? E pronto, acabou. Deu luz, é o que aconteceu com Samuel. A palavra deu direção, a visão deu direção. Eu sabia o que eu cheguei lá em Belo Horizonte, já sabia o que Deus queria de mim. Fizemos um acampamento, participei lá da programação, voltei para Goiânia, que era a minha base, eu era líder lá. Falei, vou fazer física. O pessoal começaram a gozar. Você não vai ter nota para passar em física, cara. São só 10 vagas. 10 vagas. Naquela época, só 10 vagas. Se esquece. Eu falei, eu não quero saber. Deus falou comigo. E todo mundo criticava e tal. Eu fiz o vestibular. Antes de fazer o vestibular, eu sentei numa calçada. Me falaram assim, qual curso que você quer? Bacharel, laboratórios, pesquisas, ou licenciatura, magistrado, aula. Eu sentei lá,
Orei. Deus não falou comigo. Fiquei confuso. Voltei para o guichê, a menina falou, decide, cara. Eu falei, eu estou confuso. Aí ela virou para mim e disse, pergunta aquele rapaz lá, ó. Tinha um professor de jaleco. Devia ser um estudante do curso de Química, 3º ano. Ele passou, eu falei, professor, me dá uma ajuda aqui. Ele parou com maior atenção, abriu um sorrisão e falou, o que você precisa, meu? Eu falei, eu estou num dilema. Eu vou fazer física, mas eu não sei se eu pego primeira opção, licenciatura, primeira opção, bacharelado. Ele falou, se você fizer bacharelado, você vai ter que sair daqui, porque aqui não tem empresa, aqui não tem projeto. Goiás é muito fraco nisso, vai ter que ir para São Paulo. Mas se você fizer licenciatura, você forma, você pode dar aula em cursinho. Eu falei, eu já sou professor de cursinho. Então, melhor ainda, tu vai dar aula em cursinho, você vai ganhar uma grana boa. Está namorando? Eu falei, já quase noivo. Eu falei, ixi, já foi. Faz cursinho, faz bacharelado, que você vai dar aula no cursinho. Quem sabe você passa num concurso desse aí. Depois, 6 meses depois, você forma em bacharelado. São só 6 matérias a mais. Falei, a voz de Deus. Cheguei lá e falei para a menina, bota aí, licenciatura, depois bacharelado. E foi exatamente o que eu fiz. Termino o curso de licenciatura, novembro, fechou. Dezembro eu entro na faculdade lá para pegar meu diploma. Tinha um cartaz escrito, concurso para professor auxiliar da Universidade Federal de Goiás. Inscreva-se. Cheguei lá, olhei o negócio, cheguei para a menina e falei, escuta, eu posso me inscrever? Quem é você? Eu formei agora, estou aqui. Não é proibido, mas sua chance é 0. Mas não é proibido. Falei, não é proibido não, então eu vou pôr meu nome aí. Põe meu nome aí. Quanto que é a inscrição? Baratinha, R$20, uma coisa assim. Paguei, me inscrevi no concurso. Concorri com um doutor um cara que era PhD de São Paulo ali. Esqueci o nome daquela cidade. Uma cidade que tem excelentes cursos de física lá. Um doutor de lá, 2 mestres da UNB. E só eu. Imagina, de Goiás, recém-formado, a banca toda de doutores. Quem passou? Robson Rodovalho passou. Sabe que idade eu tinha? Eu tinha na época 24 anos de idade. E todos eles, os outros, tinham quase 40 anos de idade. Vai entender os propósitos de Deus? Visão de futuro. Toda vez que Deus te dá uma palavra, Deus te dá a chave lá na frente, 7 anos, 5 anos, 10 anos, 3 anos. Deus te dá uma chave que vai abrir o teu futuro. Não anda sem a palavra de Deus. Não anda sem a visão, porque isso vai matar teu futuro. Você pode não entender nada, mas obedece ao Espírito Santo. O resto Deus vai fazer. E sabe o que aconteceu? Todos os meus amigos que me criticavam, você acredita que no próximo semestre eu estava sendo professor? Eles não acreditavam. E aluno, porque eu fui terminar minhas últimas 6 matérias para o curso de bacharelado. Nunca aconteceu isso na universidade, mas aconteceu comigo. O que você vai viver, nunca ninguém viveu. Não precisa, porque o chamado é para você, o propósito é para você. Não precisa. Enquanto todo aquele ambiente que Samuel vivia, do templo, eles viviam num ambiente muito ruim. Os filhos do sacerdote aprontando, muito pecado. Mas Samuel saiu daquilo. Samuel falou, eu não quero viver isso. Eu quero viver uma nova realidade de uma fé viva. Quantos querem viver uma realidade de uma fé viva? Saia do ambiente tóxico da internet. Saia do ambiente tóxico dos barzinhos. Saia do ambiente tóxico da gozação, da meninada. Imagina a cara da moçada, da galera, quando me viu. Tudo que eu falei se cumpriu. Falei que ia passar. Sabe o que aconteceu? Quando eu fiz o vestibular, a universidade me ligou.
O diabo, quando quer mexer, mexe, sabe? Mexe. A universidade me ligou, departamento pessoal. Falou, você é Robson Rodovalho lá? Sou. Ligaram para minha tia, que mandou recado para minha mãe. Marcaram, naquela época não tinha muito telefone acessível, mas deu um número que eu estava de uma tia. Ligaram lá. Sabe o que eles falaram? Você não quer trocar seu curso? O que é isso? Porque a sua nota foi boa. Você pode entrar para medicina nos primeiros 10 colocados. Você tem certeza que você não quer medicina? Eu falei, não, eu quero física. Passei para física. Amo física, vou fazer física. Meu pai quase morreu. Porque tudo que meu pai queria era me ver com um jaleco. Fiz física, passei. Me tornei professor de universidade. E vou te falar uma coisa. O status de professor universitário, para mim, naquela época, que crente era burro, crente era ET, só tinha gente ignorante, só tinha gente perrapado. O status que eu construí, não só em Brasília, não só em Goiânia, Brasília, todo o Brasil, todos me respeitavam. Por quê? Porque eu era um professor graduado, eu tinha, por trás da minha fé, eu tinha um conhecimento, eu tinha renome, né? Isso, posso falar com toda simplicidade e humildade, isso marcou o Brasil, porque eu fui o primeiro, né, a viver isso, com cara aberta. Sou pastor, sou líder, né? E hoje é uma honra ser líder dessa nação. Não só eu, todos. Quantos milhares de pastores nós temos hoje? Quantos milhares de cientistas? Esses dias eu fiz uma live com os reitores evangélicos. Sou amigo de todos, são mais ou menos uns 20. Todos, né? Ajudei vários deles como amigo. Então, tudo isso foi construído por uma carreira. Sabe por quê? Porque eu quis ouvir a voz de Deus antes de construir o meu futuro. Eu quis ouvir a palavra de Deus. Eu nunca abri mão da direção, da visão e nem da palavra do Senhor. Diga comigo, visão, direção, palavra do Senhor, força. Olha para teu amigo ao teu lado, fala assim, você precisa desesperadamente dessas duas coisas. Olha o próximo versículo para mim, o 20. Olha o 20. Todo Israel, olha o que um garoto que escuta a voz de Deus faz. Todo Israel, de Dan até Berseba. Dan está lá no sul. Berseba, lá no norte. Conheceu ou reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Honra a Deus, Deus vai honrar você. Honra a Deus, honra seu chamado, honra o que Deus está falando com você. Não viva sem direção, não viva sem luz. Mas onde eu vou ouvir? Escuta, começa escutando seu sacerdote. Seu sacerdote vai te levar a ouvir a voz de Deus. Comece escutando quem ora por você, quem te ama, quem quer o melhor para a sua vida, quem quer te abençoar. Comece fazendo isso. E receba a palavra na igreja, nas células, nos revisões de vida, no IV, porque cada vez que você recebe uma palavra, você recebe força. Força. A luz traz direção, né? Visão traz direção. E a palavra do Senhor traz força. Quando você tem direção, sabe aonde vai. Quando você tem força, energia, você chega rapidinho, você vence tudo, você vence os obstáculos, você vence as dificuldades. Quando você olha para trás, você já chegou. Você já vai ultrapassar, você vai fazer mais. Deus vai te dar mais. Você vai ter uma empresa muito maior, você vai ter um patrimônio 2, 3 vezes maior. Você vai ter uma célula, uma equipe gigante. Tudo que Deus te falou vai ser abundantemente grande. Agora, quero te dar mais um versículo. Quero te dar mais um versículo aqui.
Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Nesse capítulo 3 de Gênesis, no versículo 9, projeto 9 e o 10 para mim. Você vê Deus chamando um homem, como Deus chamou o menino. Deus chamou Samuel, e Samuel disse o quê? Eis-me aqui. Agora Deus está chamando Adão, como ele chamou Samuel. Olha a resposta. Chamou o Senhor Deus ao homem, Adão, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. O que aconteceu? Tive medo e me escondi. Não esconda da voz de Deus. O sucesso de Samuel foi porque ele não se escondeu da voz de Deus. Ele correu, como ele não sabia como escutar Deus, como ele não sabia como ouvir Deus, ele correu para quem podia ajudá-lo, quem era o líder dele, o sacerdote dele, Eli. E ele fez a decisão mais correta. Você não vai conseguir discernir o mundo espiritual novinho. O mundo espiritual às vezes confunde a gente. Mas você tem um líder que vai te ajudar. Mas você tem um pastor, um bispo que te ama e que vai te instruir nesse caminho. Qual é a diferença de Samuel e Adão? Adão teve medo. Já viu gente que tem medo da vontade de Deus? Eu não quero entregar minha vida para Deus, porque se eu me entregar, eu vou casar com aquela Maria doida lá. Eu não quero casar com ela. Se eu entregar minha vida para Deus, Deus vai fazer com que eu faça teologia. Eu não quero fazer teologia. Deixa eu te dar uma palavra, olha para mim. Deus nunca vai atropelar sua vontade. Deus vai atrair sua vontade. Nunca. Uma coisa que você não precisa é ter medo da vontade de Deus. Você não precisa se esconder. Tem gente que tem medo, né? Eu não quero fazer tal curso. Se eu me entregar muito, eu vou ser muito crente. Quando eu me converti, tudo que eu falei para Deus e para o meu líder é: eu vou converter. Realmente agora Deus me tocou, eu sei. Amém. Mas eu nunca vou ser um pastor. Eu nunca vou pedir oferta. Misericórdia, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Fui um pastor muito mais cedo do que eu imaginava, porque eu já tinha jovens que eu cuidava deles, só não era ordenado como pastor. Mas imagina, aprendi a mover em fé na área financeira, recebendo sementes de pessoas que me amavam, que queriam me ajudar, sem eu nunca ter pedido. Mas Deus mandava pessoas, porque eles viam tanto de jovens que estavam comigo, queriam me ajudar. Adão se escondeu, Adão teve medo. Joga seu medo fora. A vontade de Deus é o melhor lugar para você. E Deus nunca vai atropelar a sua vontade. Ele vai te dar essa mulher que você quer, se ela for a perfeita vontade de Deus. E se não for, tem alguém bem melhor te esperando. Não só mulher não, homem também. Eu quero ele, eu quero fulaninho, eu quero fulaninha. Não, presta atenção. Se Deus fechar a porta, não empurra. Isso não é providência, isso é livramento. Isso é livramento. Confia, deixa as águas rolar. Deus vai te dar um cara mais bonito, mais rico, mais crente, mais líder, mais espiritual. O que mais você quer? Tem sentido isso? Adão disse: eu ouvi a tua voz e eu tive medo. A voz de Deus nunca pode gerar medo em nós. A voz de Deus não gerou medo em Samuel. Pelo contrário, quando ele escutava a voz, gerou disposição dele servir, disposição dele se apresentar. Quando algo mexe com você, uma pregação, um louvor, uma palavra, não se esconda, se apresente. Adão se escondeu, Samuel se apresentou. E você vai fazer o quê? Cada um de nós temos escolhas, cada um de nós temos decisões. E são essas escolhas pequenininhas, viu gente, que você acha que é bobaginha.
São elas que têm a chave ou não de 5 anos depois, 3 anos depois, 10 anos, lá na frente. Coisas pequeninas. Se você se apresenta, você vai pegar a chave. Se você se esconde, você vai perder oportunidades. Onde tu está, Adão? Tive medo da tua voz. Não, eu vou para a igreja, mas não quero entrar muito, não. Não quero muitas ser líder de célula, não. Não quero. Não precisa ter medo, porque Deus tem o melhor que você pode imaginar para você. Não precisa ter medo. Feche seu material, põe a mão no seu coração, faça assim, todas as igrejas conosco, e diga comigo: Pai, no nome de Jesus, eu quero responder e me apresentar quando a tua voz falar ao meu coração. Me ajuda, Senhor, de alguma maneira dizer: eis-me aqui, Senhor, tu me chamastes. Pai, treina meus ouvidos, põe a mão nos seus ouvidos, tá? Todas as igrejas, você que está pelo SAR online em casa, você que está no sede online, você que está pelo Sara Play, põe a mão e diga: treina meus ouvidos para ouvir a sua palavra. Eu preciso de luz para me trazer direção, e eu preciso da tua palavra para me trazer força para chegar aonde tu queres, Pai. Em nome de Jesus, faça meu milagre, dá-me as chaves do futuro, em nome de Jesus. Chaves deste ano ainda, de vitória e sucesso, em nome de Jesus. Amém. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Quando você semeia seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus, em cima de uma palavra de direção, gente, é explosivo. Explosivo. Meu Deus, quando você dá seu dízimo, quando dá sua oferta, quando você faz uma semente, tem nada tão forte no mundo físico, no mundo financeiro, quanto uma decisão dessa. Pegue seu celular, abre no app do seu banco, aponta a câmera do app do banco para o QR Code que está na TV, que está no computador, que está aqui, ali nos nossos telões, que está no papel aí, no envelope aí na sua cadeira. Você entra no Pix, no atalho, pelo QR Code, e faz a sua transferência para Sara Nossa Terra. Você pode levantar a mão, os líderes vão a você com os cartões, com as máquinas, passa teu cartão de crédito. Se você está de casa, se você está online, qualquer que seja, ou pela TV, pela rádio, ligue 40 07 21 44 e diga: passo o meu cartão, quero passar meu cartão, quero fazer. Pode imprimir seu boleto pelo site da Sara e pode fazer a sua doação. Importante é você dizer: Deus falou comigo, pela sua palavra eu vou semear e eu vou receber. Vou semear meu futuro. A chave dos próximos meses, dos próximos anos, está nessas duas palavras que Deus falou conosco essa noite. Deus abençoe tua semente, em nome de Jesus. Você vai plantar e você vai colher, e muito, porque esta é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ele quer que eu seja forte, corajoso. Amém, Senhor. Guarde o meu coração, tua promessa em minha vida é bem-vinda. Sei que estou seguro em tuas mãos. Amém, Jesus. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história. Caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance. Ser comigo a todo instante. Estou
pastores, os bispos que estão conosco em videoconferência. Vou devolver o microfone para vocês. Deus abençoe todas as nossas igrejas, né? Estaremos juntos agora, congresso de homens no sábado, 9 da manhã, a partir das 9 da manhã, e sexta-feira, dia antes, às 20 horas, ciência e fé. Beijo no seu coração. Sara nossa terra, vamos arrebentar pelo poder de Deus na sua vida, na unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Amém, amém. Meu coração, promessa em... Maravilha, que palavra maravilhosa. Cadê os homens presentes aqui? Quem está no sede online, cadê os homens? Sabadão é o nosso dia aí. Nós temos um super vídeo para você. Vem comigo aí, solta o vídeo, por favor, do Congresso de Homens. Por meio do sacrifício de Jesus, que tivemos acesso ao Pai. Hoje temos a honra de estar à mesa e sermos chamados de filhos. Renove a aliança firmada pelo sangue de Jesus na Santa Ceia do Senhor, em todas as igrejas Sara. Escrever livros é uma das minhas maiores paixões. Tenho mais de 100 publicações e o próximo sempre é aquilo que mais me desafia. Levar conhecimento, levar as pessoas a aprenderem a ler e crescer, fazer as pessoas refletirem, aprender a exortá-las, ajudá-las a criar na sua imaginação um verdadeiro universo capaz de ajudá-los a vencer seus problemas e seus impasses e também torná-los pessoas mais inteligentes. E o meu próximo lançamento fala da fé, fala do maior homem que passou nesta terra, que trouxe uma visão de sua pessoa e da trindade que ele fazia parte, que extrapola a nossa visão natural. Sua vida foi ímpar e singular. Ele foi único, incomparável. Jesus trouxe o conceito de viver pela fé, fazendo da fé a base principal da sua mensagem. E é sobre isso que eu quero abordar no meu novo livro, Uma Vida de Fé. E espero que essa leitura possa te ajudar a crescer e a descobrir respostas para tuas perguntas. Estará disponível na SBE Shopping e nas lojas físicas. Glória a Deus. Quantos irão estar aqui no Congresso de Homens e no Ciência e Fé? Deixa eu ver vocês. Vai ser aqui na Embaixada, inscrição pelo aplicativo do Sara Church. E eu queria nesse momento saber quem está nos visitando pela primeira vez. A igreja está linda, está lotada. E eu queria convidar você que está nos visitando pela primeira vez para ficar de pé. Nós queremos te conhecer, a nossa igreja quer te presentear, nós queremos pegar o seu pedido de oração. Fique de pé, você que está com o visitante do seu lado, traga ele aqui para frente. Nós queremos conhecer vocês, podem descer, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. E estamos muito felizes que o sede online hoje bombou, muitos visitantes,
comunicaram conosco online, escrever o seu nome, seu pedido de oração, coloque seu telefone. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar por você e te convidar para fazer parte da nossa igreja aqui da sede de Brasília, te convidar para uma célula, para os nossos cultos. Te esperamos no culto de domingo aqui conosco. Olha quantos visitantes. Sejam muito bem-vindos, igreja. Dê uma salva de palmas para eles. Podem sair ali com a obreira Tamara. Nós vamos orar por você e te entregar um presente. Sejam bem-vindos a Sara Nossa Terra da sede. Maravilha! Eu quero agora dar a bênção final para encerrar esse culto maravilhoso. Fique de pé, você do Sede Online também, eu quero orar, quero te abençoar nesse momento. Levante suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a face dele sobre ti, que o Senhor te cubra com o sangue do Cordeiro, te cerque com os anjos e te dê a paz e uma semana de vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. O que meu Deus vai fazer, vai mudar a minha história. Caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer, vai me dar uma nova chance. Ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber. O que meu Deus vai fazer, vai me dar a nova história. Caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer, vai me dar a nova chance. Ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber. Amém. Os líderes de célula da sede. Vamos abrir as nossas Bíblias e eu quero começar hoje em 1 Coríntios 5, versículo 8. Tivemos sexta-feira festas proféticas maravilhosas no Arena. Quem esteve, levante a mão. Foi lindo, né? Muito, muito, muito maravilhoso. Muito bonito mesmo. O jardim foi uma visitação de Deus nas experiências. Muita gente chorando, muita gente recebendo milagres, muita gente tocando em Jesus. Pela primeira vez o jardim ficou lotado em todos os espaços, né? Havia lá, sei lá, posso nem saber o número, mas era muita gente. Quase o dobro dos anos anteriores. Então foi maravilhoso. E agora, no final do mês, dia 30, congresso de homens, será sábado, das 9 da manhã a 1 da tarde. 9 da manhã a 1 da tarde. Homens de fé para vencer tempos difíceis, né? Sábado. E sexta-feira, dia 29, das 20 às 22h30. E sábado, das 14h30 às 16h30, Ciência e Fé. Conferência Ciência e Fé. A ciência, a Bíblia e os últimos dias, tá? As profecias dos dias finais. Vamos lá? Vamos começar então? Diz assim: por isso, celebremos a festa. Quantos querem celebrar a festa? Diga amém. Ele não está dizendo, preste atenção, quem escreveu? Paulo. Novo Testamento. Muita gente diz, mas Páscoa era apenas para Velho Testamento. Páscoa foi trazida por Moisés, verdade. Mas nenhum escritor, nem Jesus, nem os apóstolos, eles desistiram da Páscoa. Não, todos
reforçaram a Páscoa, relembraram a Páscoa. Olha o que o apóstolo Paulo diz: por isso celebremos a festa. Qual festa? A Páscoa. Pega o versículo anterior, deixa eu ver se ele fala um pouquinho sobre isso. É isso mesmo: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Olha a relação que o apóstolo Paulo fez entre Jesus como Cordeiro. João Batista viu Jesus em João 1, versículo 18, disse assim, apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista estava falando? Eis o Cordeiro que vai ser imolado na Páscoa. Toda Páscoa tinha o sacrifício de um cordeiro. Toda Páscoa tinha um cordeirinho, ele era sacrificado, tirava seu sangue, o sangue do cordeiro passava nas casas, nos umbrais das casas, fazendo uma réplica, uma vivência do que Moisés ensinou lá na saída do Egito. Foi assim que eles celebraram a Páscoa. Então, João Batista aponta Jesus como o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe, quando o diabo olha para você, quando os demônios olham para você, quando os anjos olham para você, quando até mesmo o Senhor olha para você, sabe o que ele vê? Ele não vê você na sua integridade, ele vê uma mancha do sangue de Jesus por sobre a sua vida. Antes de ver a sua imagem, ele vê o sangue de Jesus sobre você. Merece uma salva de palmas? Isso quer dizer que ele não vê seus defeitos, ele não vê seu pecado, mas também não vê suas virtudes. Isso quer dizer que ele não vê, ele não nos vê nossa identidade. Não, ele vê primeiro o sangue, depois ele olha a nossa identidade. Nossa identidade é importante, mas em segundo momento. Em primeiro momento é o poder do sangue. Por isso que nós falamos para as pessoas: Deus te ama como você está. Vem para a casa de Deus como você é. Não te preocupe em se mudar, em se transformar. Você não se muda, o poder de Deus muda você. Isso. Você não consegue, por mais que o homem tenta mudar, e precisa tentar. É importante o seu empenho de mudança. É importante a tua decisão de mudar. Eu preciso falar menos, eu preciso ser mais manso, eu preciso ser menos crítico. Meu Deus, muda minha mente. Minha mente é uma mente derrotada, negativista. Tudo vai dar problema. Minha mente me tortura. Eu preciso mudar. Ótimo, você tem que ter esse desejo. Você tem que ter essa sentença, que nasce dentro de você para mudança. Agora saiba que você entra com a sua decisão, você entra com a sua vontade, e Deus entra com o poder dele atuando sobre você. Eu tenho falado muito para meus netos, para alguns jovens que às vezes a gente convive. Eu era um menino muito nervoso, muito atormentado, irado. A palavra ira era a palavra que melhor define a minha vida. Até que eu encontrei com Jesus, e depois o batismo com o Espírito Santo. Quem mudou a minha natureza foi a experiência do batismo com o Espírito Santo. A minha conversão me mudou 50%, mas não mudou 100%, 50%. Eu ainda tinha muita confusão, eu ainda tinha uma mente muito rebelde, eu tinha hábitos ruins, mesmo tendo um encontro com Jesus. Agora, quando eu tive o batismo com o Espírito Santo, aí ele transformou 100%. Aí ele me mudou em uma nova pessoa. Ô bispo, isso acontece todos os dias, com quem busca, com quem empenha, com quem decide. Se você buscar, agora, não dá para
recebeu o batismo com o Espírito Santo assistindo televisão em casa. Não, isso não acontece. Realmente isso vem como resposta de uma busca de Deus, de oração, de jejuns, falando com o teu líder, conversando com a célula, fazendo vigílias em células, para que o poder de Deus tenha espaço para manifestar, para que o poder de Deus tenha possibilidade de manifestar. Agora, nasce na tua vontade, nasce na tua decisão. Eu preciso mudar. Fale comigo, eu preciso mudar. Fale isso, escreva isso, anote isso no seu telefone, coloque isso aí nos lugares onde você tem mais privacidade. Durante algumas vezes do dia, declare isso e ore sobre isso. Aqui o apóstolo Paulo fala: celebremos a festa. Qual festa? Páscoa. Está falando sobre Páscoa, Cordeiro Pascual. Celebremos a festa. Celebrar é alegrar, né? É você realmente se regozijar. Que bom. Por quê? Porque nós não tínhamos esperança. Hoje nós temos. Aí ele fala: celebra a festa não com velho fermento. O que é velho fermento? Ninguém come fermento. Nós comemos pão fermentado, não fermento. Eu não pego o fermento e como, mas você pega um pão francês que tem fermento e come. O pão é que a gente come fermentado. Às vezes é o pão francês, às vezes é o pão feito em casa, sempre tem um fermento. O pão que não tem fermento chama-se pão asmos. E esse pão asmo, é pão sem fermento, ele é feito e preparado de uma maneira especial, que é o pão que nós servimos na Santa Ceia. Fininho, às vezes ele se quebra, ele não tem muita consistência para ser grosso, ele não tem um paladar muito bom, o outro é mais gostoso, mas ele tem um simbolismo, porque o fermento na Bíblia fala de orgulho. Fermento é o que faz inchar, fermento é o que faz crescer, fermento é aquilo que cria algo superficial. Fermento é o fake news. Fermento é o fake news. Fermento cria uma imagem no pão que não é fake, né? Então, o fermento é aquilo que entra em nossas vidas e que deforma nossas vidas e que dá uma aparência em nossas vidas longe da verdade, longe da realidade. E o apóstolo Paulo lembra Moisés, porque Moisés falou: quando chegar a semana da Páscoa, tira o pão fermentado. Quando chegar a semana da Páscoa, não coma pão com fermento. Esse é o costume do judeu, não nosso cristão, porque nós não entramos na festa da semana. Jesus transformou a Páscoa pela ceia. No dia da Páscoa, Jesus cria a Santa Ceia. Quando ele pega o pão, ele diz: esse é o meu corpo. Não é mais o pão sem fermento, não é mais o pão asmo, mas é o corpo dele. Quando ele pega o cálice, ele diz: esse é o meu sangue. Então na Páscoa nasce a Santa Ceia. Então a nossa cerimônia sagrada não é necessariamente a Páscoa. A gente pode celebrar a Páscoa, a gente pode lembrar da Páscoa, tem valor para nós, porque a libertação da tirada do Egito, sofrimento do povo, né, debaixo de Faraó, tem muito significado bonito a Páscoa. Mas a força da igreja é o sangue de Jesus. Pode dar uma salva de palmas. E aqui o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo fala: vamos celebrar a festa sem fermento, sem pecado, que é o símbolo do fermento, sem arrogância, sem coisas superficiais, coisas mentirosas em nossa vida, nem com o fermento da maldade ou da malícia. Tudo isso é fermento, né? Orgulho, arrogância, maldade, malícia, mas com os asmos. O que é asmos? Pães da sinceridade e da verdade.
Amém ou não, gente? Deus vai fazer você ser um homem, uma mulher sincero e verdadeiro. Deus vai trazer para você relacionamentos de pessoas sinceras e verdadeiras em todas as áreas da tua vida. Quero ouvir um amém. A força da igreja é celebrar a Santa Ceia pela Páscoa. Fazer com que a Páscoa torne a Santa Ceia do Senhor. Eu quero ir com você agora para o livro de Atos dos Apóstolos 4:20. Atos 4:20. Atos 4:20. Diz assim: quem escreveu Atos? Lucas. O evangelista Lucas escreve também o livro de Atos. E aí ele relata todos os acontecimentos. Todos os acontecimentos. Falta um versículo, pega o 19 para mim. E aqui ele começa a falar sobre aquilo que aconteceu no início da igreja. Mas aqui ele está mostrando, relatando um dos primeiros sermões, pregações de Pedro e João. Pedro e João lhes respondeu por quê? Porque eles estavam sendo interrogados, eles estavam meio presos, havia uma tensão muito forte dos judeus contra a primeira igreja, a igreja novinha que estava nascendo. Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Próximo. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que coisas é essa? Próximo. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Olha a pressão que os fariseus, que os religiosos, que o exército romano estava fazendo sobre ele, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus por aquilo que acontecera. Próximo. Ora, tinham mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura maravilhosa. Dá para dizer amém? Quer dizer, quando houve uma manifestação do poder de Deus, entrou aquela frase chave, contra fatos não tem argumentos. Jesus é o Senhor, Jesus é rei. Não, não é rei. Jesus morreu, mas ressuscitou. Não, não ressuscitou. Aquela polêmica. E aí eles oram e um homem é curado. Um aleijado que estava na porta do templo levanta-se. E a partir daí todo mundo conhecia a vida daquele homem. Todo mundo sabia que ele estava ali há décadas. Todo mundo o viu praticamente crescer, mas ninguém tinha visto o poder de Deus agir. Deixa eu te dar uma palavra. A partir de agora, desse dia maravilhoso, o poder de Deus vai agir na tua vida. O poder de Deus vai ser evidente na sua vida. Pessoas verão as suas orações e as suas respostas. Aquilo que morreu vai ressuscitar. Caminhos que você não tinha serão abertos. Deus vai iluminar toda a noite escura que estava impedindo você de andar. Em nome de Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Vá comigo para o Atos capítulo 1, para o livro de Atos capítulo 1. Atos 1, gosto muito desse texto de Atos capítulo 1. Lucas escrevendo, conversando com um discípulo dele chamado Teófilo. E aí ele explica, olha por que ele escreveu o livro de Atos. Atos são ações dos apóstolos, ações da igreja. Por isso que chama Atos. Tudo aquilo que aconteceu, Atos. Tudo aquilo que nós fizemos seria o livro das ações, dos fatos, dos relatos, quase como uma biografia. Escrevi o primeiro livro, que foi esse, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus
começou a fazer e a ensinar. Próximo. Até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles. Que coisa, né? Deve ter sido maravilhoso aqueles encontros de Jesus ressuscitado com os discípulos, comendo, lembrando, falando, instruindo. 40 dias é muito tempo. Não foram 4 dias, foram 40. Deu tempo de conviver bastante com Jesus ressuscitado, com Jesus em corpo incorruptível, com Jesus, né, na silhueta, naquela silhueta já da ressurreição. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, este será o tempo em que tu restaurarás o reino a Israel? O Senhor vai governar? O Senhor vai tirar Herodes e Pilatos e vai assumir o lugar deles? O Senhor vai governar no reino de Roma? O Senhor vai tomar o lugar de César? Qual o tamanho do teu reino? Como é que vai expressar o teu reino? Se tem reino, tem governo. O que nós podemos esperar? A resposta de Jesus: respondeu-lhe: não vos